Shalom a todos, bem-vindo ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro de Yehoshua. O Mishkan é estabelecido em Shiló. Era agora o 14º ano após Bnei Israel terem chegado a Eretz Israel. Até agora o Mishkan tinha estado em Gilgal, a primeira parada que os judeus fizeram em Eretz Israel. Agora Yehoshua disse, vamos transferir o Aron e os outros objetos sagrados do Mishkan para Shiló. Shiló estava na terra de Shevet Efraim. Bnei Israel construíram um novo Mishkan lá. Suas paredes eram de pedras, mas o teto ainda era feito de cortinas, como no Mishkan anterior. Isso mostrou que o Mishkan não seria o lar duradouro para o Aron, era apenas temporário até que o Beit HaMikdash fosse construído. O Mishkan permaneceu em Shiló pelos próximos 369 anos. Então os Pelistim o destruíram. Esta história será contada no livro de Shemuel. Todos os Bnei Israel se reuniram em Shiló em honra do novo Mishkan. As últimas 7 tribos recebem suas partes da terra. Até agora, 5 Shevatim receberam partes da terra. Elas eram Reuven, Gad, parte de Menache a leste do Jordão por Moshe, e Yehudá, Efraim, parte de Menache em Eretz Israel propriamente dita por Yehoshua. Restaram 7 Shevatim para receber suas porções. Yehoshua lembrou-lhes, é seu dever anotar quais cidades e campos existem nas partes restantes de Eretz Israel. Não podemos prosseguir com o Goral, a menos que vocês primeiro avaliem a terra e descubram exatamente que tipo de terra ela é. O Goral só mostrava a área aproximada que uma Shevet receberia, por exemplo. Zevulun recebeu a região de Aco, mas cabia aos Bnei Israel inspecionar a terra e observar os limites exatos de cada parte. Depois que as 3 primeiras porções foram distribuídas, Bnei Israel pararam de fazer isso. Eles temiam que, assim que cada Shevet conhecesse sua porção, as outras Shevatim não ajudariam mais o dono a conquistar sua terra. Portanto, Yehoshua teve que repreendê-los. Vocês estão errados em se preocupar. Não adiem a divisão da terra. Hashem irá ajudar cada Shevet a conquistar sua porção, mesmo que as outras Shevatim não vierem em sua ajuda. Agora peguem 3 homens de cada uma das 7 tribos restantes. Deixem eles examinarem e medirem a terra restante. Eles irão dividi-la em 7 partes. Então lançaremos o Goral diante de Hashem na entrada do Mishkan de Shiló para ver qual Shevet receberá qual porção. Bnei Israel obedeceram a Yehoshua. Um grupo de 21 homens partiu para explorar as terras restantes e anotar os nomes das cidades, campos e bosques. Para conseguir isso, eles tiveram que viajar através do invicto território inimigo, mas nenhum dos Kenaanim se atreveu a prejudicá-los. Quando voltaram, apresentaram a Yehoshua uma lista com 7 porções. Yehoshua realizou o sorteio em Gilgal. O Goral escolheu as porções das tribos restantes nas seguintes ordens. Shevet Binyamin era a Shevet mais importante depois de Yosef. O Goral lhe deu uma porção ao lado de Yehudá. A cidade de Ericó estava em sua parte. Shevet Shimon. A maior parte de sua porção consistia em faixas de terra e cidades dentro da parte de Yehudá. Foi uma punição para Shimon que sua terra estivesse espalhada dentro das fronteiras de uma Shevet diferente. Nosso patriarca Yaakov estava zangado com seus filhos Shimon e Levi. Eles foram os principais a sugerir que Yosef deveria ser punido com a morte por seus sonhos. Foram eles que se encarregaram do terrível ato de jogá-lo no poço. Antes de seu falecimento, Yaakov, contudo, profetizou: os descendentes de Shimon e Levi não terão uma porção única da terra. Elas estarão espalhadas por toda parte. Desta forma, eles não serão perigosos no futuro. As palavras de Yaakov foram cumpridas. Levi recebeu 48 cidades espalhadas por toda a parte de Eretz Israel e Shimon recebeu cidades dentro da porção de Yehudá. Por quê?
de todas as tribos, Shimon foi colocado na porção de Yehudá? O Midrash explica isso com uma shal, uma parábola. O touro indisciplinado. Um agricultor tinha um touro que muitas vezes ficava agressivo. O único animal que fazia com que o touro se aquietasse era um leão, pois o touro ficava aterrorizado pela mera visão de um leão. O fazendeiro, portanto, colocou uma estátua de um leão perto do estábulo do touro. Sempre que o touro olhava para ela, mantinha-se calmo e não enlouquecia. A chave para a parábola. A tribo de Shimon tinha algumas pessoas de sangue quente entre eles. Eles perderiam a paciência e fariam coisas das quais mais tarde se arrependeriam. Você se lembra que no deserto Zimri, o nasci de Shevet Shimon, trouxera uma moça não judia para o acampamento? Outros membros de Shimon também se comportaram de maneira desrespeitosa em relação a Moshe. O Goral, portanto, colocou a Shevet Shimon na terra de Yehudá. Yehudá foi comparado a um leão. Por quê? Yehudá era o pai dos reis, nobres e líderes da nação. Eles manteriam os membros de Shimon sob controle. A próxima Shevet para receber sua terra era Shevet Zevulun. A fronteira ocidental de sua terra era o mar Mediterrâneo. Este foi o cumprimento da bênção de Yaakov. Zevulun viverá na praia do mar. Em seguida, o Goral escolheu Shevet Sahar. Sua terra ficava entre Zevulun, ao norte, e Menashe, que era seu vizinho ao sul. Shevet Asher. Sua porção ficava na parte norte da terra, próxima do mar Mediterrâneo. Shevet Naphtali. Naphtali era vizinho de Asher. Sua terra incluía a região frutífera do Zian Kinneret, o mar da Galileia. A fruta deliciosa que ali crescia amadurecia cedo e sempre era grande e suculenta. A última tribo a receber terra, também como a última a viajar no deserto, foi Shevet Dan. Dan recebeu terras na parte sul de Eretz Israel, a oeste de Binyamin e ao norte de Judá. Ele também conquistou terra adicional muito ao norte de Eretz Israel. Yehoshua recebe sua própria cidade. Quando Yehoshua e Caleb foram enviados por Moshe junto com os outros 10 espiões, eles só trouxeram de volta um bom relatório de Eretz Israel. Naquela época, Hashem havia prometido a eles que, como parte de sua recompensa, eles teriam suas próprias cidades em Eretz Israel. Estas não seriam distribuídas pelo Goral. Yehoshua e Caleb podiam escolher qualquer cidade que quisessem. Como você se lembra, Caleb escolheu Hebron. Yehoshua esperou até que todas as tribos recebessem suas porções, então ele pediu a cidade de Timnat Serah, na porção de sua tribo, Efraim. O Cohen Gadol Elazar perguntou a Urim e Vetumim se Hashem concordava. Hashem deu permissão a Yehoshua para tomar esta cidade. Nós vemos como Yehoshua era modesto. Ele estava encarregado de dividir a terra inteira, mas ele não tomou nenhuma propriedade para si, até que todos os outros recebessem sua porção, e então ele a aceitou apenas com o consentimento de Hashem. Yehoshua escolheu uma cidade que estava localizada em uma montanha, um lugar calmo e solitário. Lá ele esperava poder servir a Hashem sem ser perturbado. Ele teria uma chance de aprender e rezar em paz e sossego. Quando Yehoshua recebeu a cidade de Timnat Serah, ela ainda não era construída. Yehoshua foi quem a construiu. Também não era frutífera, mas pelo zerut de Yehoshua ela tornou-se muito fértil. Mais tarde, muitos Neviim, profetas, vieram nessa área. Era um bom lugar para se ter uma nevoá. Uma pessoa podia se concentrar em servir a Hashem lá, estando longe da agitação da vida cotidiana. Yehoshua estabelece 3 cidades de refúgio em Eretz Israel. Hashem disse a Yehoshua: agora que toda a terra foi destinada aos Bnei Israel, é hora de cumprir uma mitzvah ordenada por Moshe, isto é, separar as Arei Miklat. O que é uma Ir Miklat? Plural, Arei Miklat.
Se um judeu matar outro por engano, ele deve correr para uma Ir Miklat, uma cidade de refúgio. Esta é uma das cidades onde os Leviim viviam. Os Leviim deveriam permitir que o assassino vivesse lá sem cobrar-lhe o aluguel. Enquanto este assassino estivesse na Ir Miklat, ele estaria a salvo do Goel Adam. Fora de um Ir Miklat, o Goel Adam tem o direito de matá-lo. O assassino deveria ficar na Ir Miklat até o Cohen Gadol falecer. Então ele estará livre para sair. O Goel Adam não poderá mais machucá-lo. Moshe montou 3 Arei Miklat no lado leste do Jordão, na terra das 2 tribos e meia. Yehoshua montou outras 3 em Eretz Kenaã, propriamente dita. Elas eram a cidade de Kedesh, no norte da porção de Naphtali, a cidade de Shechem, na porção de Efraim, e a cidade de Hebron, na porção de Yehudá. Como você se lembra, Caleb recebeu Hebron, mas, na verdade, ele só conseguiu os campos ao redor de Hebron. A cidade em si era uma Ir Miklat. Se um assassino do lado leste do Jordão corria para uma Ir Miklat no lado oeste ou o contrário, isso o protegia? Sim, cada Ir Miklat protegia um assassino, não importava de onde ele vinha. O que acontecia se um judeu matasse alguém por engano estando em uma Ir Miklat? Ele deveria fugir para uma outra Ir Miklat. Não, mas ele deveria se mudar para um bairro diferente daquela mesma cidade. Quando Moshe separou 3 cidades de refúgio no lado leste do Jordão, mais de 14 anos antes, elas não protegiam o assassino. Somente quando as Arei Miklat de Yehoshua em Eretz Kenaã foram estabelecidas, é que todas as Arei Miklat se tornaram efetivas como cidades de refúgio. Pergunta: por que a Torá decretou que um assassino deve permanecer na cidade de refúgio até que o Cohen Gadol morra? Uma das respostas: o Cohen Gadol era o responsável por rezar para que nenhuma tragédia como a morte acidental acontecesse entre o povo judeu. Enquanto ele estivesse vivo, se ele rezasse sinceramente, Hashem não permitiria que um assassinato acidental ocorresse durante toda a vida daquele Cohen Gadol. Se um judeu era assassinado por engano, isso mostra que o Cohen Gadol não rezou de forma tão sincera quanto deveria. O Cohen Gadol era punido midá keneget midá. O assassino Ir no Miklat rezaria para Hashem, implorando de todo o coração para que o Cohen Gadol morresse logo, porque só então ele poderia voltar para casa. Como o Cohen Gadol não havia rezado adequadamente, outros deveriam orar por sua morte também. Esta é uma lição para nós também. Não era só o Cohen Gadol que deveria rezar pelos outros. Hashem quer que todos nós nos dediquemos aos nossos companheiros judeus. Se sabemos que outros judeus estão passando por dificuldades ou problemas, devemos pedir a Hashem que os ajude. E todos os dias devemos implorar a Hashem para poupar todos os judeus do mundo do sofrimento. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!